Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um webinar do Conselho Estratégico Nacional. Hoje o tema é o turismo, a recuperação económica do ponto de vista do setor do turismo, e eu quero agradecer aos nossos convidados, à professora Dulcineia Catarina Moura, ao engenheiro Raul Martins, e agradecer ao José Santos, que não só organizou este webinar, como neste momento coordena um grupo de trabalho criado no âmbito do Conselho Estratégico Nacional, da secção temática de economia, especificamente para as questões do turismo. Esse grupo de trabalho, há cerca de 2 semanas, apresentou um conjunto de medidas para a recuperação deste setor, nomeadamente para o verão e para mitigar os efeitos da pandemia no setor e poder ter um verão próximo, mais próximo daquilo que era a normalidade a que estávamos habituados. E está também este grupo de trabalho a desenvolver um documento mais prospectivo, mais de médio e longo prazo, para ser apresentado até ao final do ano, relativamente ao desenvolvimento do setor do turismo. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos convidados. O Pedro Machado juntar-se-á a nós, penso que um pouco mais tarde, está numa outra conferência, mas muito obrigado a todos por este webinar, e eu, como de costume, vou sair e acompanhar através da página do Facebook do PSD. Mais uma vez, obrigado à Dulcineia, ao engenheiro Raul Martins e ao José Santos. Desejo-vos um bom debate e será seguramente bastante elucidativo e bastante esclarecedor sobre este setor tão importante da economia portuguesa. Muito obrigado. Obrigada. Nada, obrigado. Joaquim, obrigado pela introdução. Também, da minha parte, também cumprimentar todos. Boa tarde. Agradecer também, em meu nome e da equipa de turismo do Conselho Estratégico Nacional do PSD, a disponibilidade e a participação do engenheiro Raul Martins, enfim, presidente da Associação de Hotelaria de Portugal, da professora Dulcineia Catarina Moura, enfim, para além das suas atividades universitárias, é coordenadora executiva de uma Associação de Desenvolvimento Regional do território do COA, e juntar-se a nós, logo que possa, o Dr. Pedro Machado, presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, que está também num outro debate, neste caso no Congresso da Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal, que está a decorrer em Fátima, mas o painel no qual ele participa está a demorar mais do que aquilo que estava no programa, e o Pedro Machado, enfim, pede imensa desculpa, mas só se vai juntar a nós daqui a pouco. Este nosso webinar, enfim, com este título, o regresso do turismo, que é sempre o que já é uma boa notícia, entre a salvação do verão e a recuperação total, o que há a fazer. Enfim, eu começava pelo engenheiro Raul Martins. Enfim, uma das palavras que tem ecoado na minha cabeça neste período da pandemia, e em concreto no impacto que a pandemia teve na indústria turística, enfim, em toda a cadeia de valor do turismo, é uma palavra que foi muito utilizada pelo presidente da Confederação do Turismo de Portugal, pelo Francisco Calheiros, que é o tsunami. Acho que é uma palavra muito, muito visual. E pegando um pouco nessa palavra, perguntava ao engenheiro Raul Martins, agora que o tsunami está a perder força, pelo menos é isso que se quer, que marcas é que ele deixou no turismo e na hotelaria, e como é que estes dois setores, num dia, por exemplo, em que estatisticamente sabemos que no primeiro trimestre deste ano estão o setor do alojamento, da restauração e similares empregam menos de 100 mil pessoas do que em período homólogo do ano passado, como é que estes setores vão conseguir reerguer no curto prazo e depois no médio e longo prazo? Bom, eu antes de mais gostava de saudar, agradecer o convite que me dirigiram e saudar os meus colegas de painel. Bater o turismo, um setor determinante para a economia do nosso país, é fundamental. Sobretudo num momento que vivemos tão difícil, mas que estamos em crer irá terminar em breve. Respondendo à sua pergunta do tsunami, a questão do tsunami, aquilo que é a imagem do tsunami, que nós já vimos algumas imagens na televisão, de facto é muito parecida com as situações desta pandemia, que
que provocou. Isto é, o tsunami é uma vaga, é uma onda, avança, destrói a maior parte das situações e quando recolhe, quando volta para trás a onda, há algumas coisas que estão de pé. Portanto, no turismo, pensamos que vamos ter não só algumas coisas, mas muitas coisas de pé, mas há algumas que foram arrasadas e já não se conseguem pôr de pé. Eu permitia-me apresentar aqui um estudo que nós fizemos para o que foi 2020, porque é sempre bom se nós lembrarmos do que é que foi 2020, quando houve de facto essa vaga e que serviu de base para aquilo que apresentámos ao Governo em fevereiro, que é o plano SOS Hotelaria, porque era em SOS que estávamos, não é? As perspectivas são baseadas no inquérito que realizámos em fevereiro deste ano, pelo que serão utilizadas e que serão atualizadas no mês de junho. Estamos agora a ver, e enfim, o nosso título diz 16 empresas hoteleiras não haverá retoma do turismo, e sem retoma do turismo não haverá retoma da economia portuguesa. O Sr. Primeiro-Ministro disse há pouco tempo na televisão que não estava à espera que o turismo fosse o motor da recuperação este ano, mas se este ano não vai ser um ano, de facto, em que o turismo vai ser dinamizador, bastante dinamizador, já temos uma boa expectativa para 2022. E agora, se passarmos aqui o slide, vemos que os destinos turísticos que mais foram afetados, e aqui importa referir, porque às vezes fala-se muito noutros destinos, mas se virem, Fátima foi o setor foi a região mais afetada, e é fácil perceber, porque é a região onde há maior aglomeração de pessoas, portanto é natural que seja a mais afetada. Lisboa a seguir, Porto também, Açores, Madeira. Como se vê por aqui, o Algarve não está nestas 5 mais afetadas, virá aqui em 6º lugar e, portanto, porque apesar de tudo, o ano passado houve, durante o verão, alguma frequência, muito baseada na proximidade dos turistas, ou seja, nacionais, ou seja, espanhóis, e enfim, tivemos ali quase uma semana, pouco mais que uma semana de britânicos, e tivemos alguns franceses, etc. Bom, depois de fazermos as perspectivas para 2021, com base nas taxas de ocupação, nos preços médios, quais são as nossas perspectivas para 2021, aonde estamos? 64% das unidades hoteleiras estavam encerradas em janeiro e fevereiro, e muitas continuam encerradas, enfim, já houve mais algumas que, entretanto, abriram. E 30% não sabem se vão abrir até ao final do ano, não é? Apenas 1 em 4 hotéis abertos hoje sinalizam reservas para o verão. Isto alterou-se um pouco porque, como sabemos, houve um levantamento das restrições dos britânicos para Portugal, e que foi muito de Portugal para os britânicos, e, portanto, isto, se hoje ficasse atualizado, sabíamos que, nomeadamente no Algarve e na Madeira, houve um grande crescimento de reservas assinalável, e, enfim, Lisboa e Porto estão ainda com pouco movimento de reservas, enfim, exceção nesta situação do Porto para a final da Taça dos Campeões, que vai ser disputada no Porto e que trará boas ocupações. Enfim, o presidente da região de turismo do Porto e Norte disse qualquer coisa da ordem dos 78%, o que é de facto bastante interessante. Mas, enfim, vai durar pouco tempo. Nas perspectivas para 2021, nós voltamos aqui a dizer que o número de unidades que estavam encerradas em janeiro e fevereiro, nós pensamos que hoje por hoje, em maio, teremos 50% das unidades hoteleiras ainda encerradas. Em junho abrirão mais, em julho abrirão mais e as do Algarve já estão praticamente em junho estarão todas a abrir, aquelas que estão, digamos, com viabilidade e que não ficaram
digamos, destruídas pelo tsunami, que serão poucas, esperamos, não é? Nós pensamos que 10% dos hotéis no total do país, nomeadamente no Algarve, não abrirão mesmo por falta de condições económicas e por estarem numa situação de não poderem, de facto, ter atividade. O mercado nacional continuará a ser o principal mercado, seguido de Espanha e de França, mas também agora no Algarve e na Madeira para o Reino Unido e a Alemanha. São os mercados tradicionais. Importa aqui dar nota de que era muito interessante para nomeadamente Lisboa e Porto, que os mercados o mercado dos Estados Unidos se tornasse operacional. Sabemos que a Comissão Europeia está a considerar a hipótese de os Estados Unidos, quem estiver vacinado nos Estados Unidos, poder visitar a Europa e que isso possa acontecer ou pelo menos anunciado durante o mês de junho. Podemos dizer que em Lisboa já temos reservas de americanos para de julho em diante e, portanto, esperamos que isso se estenda por setembro e outubro e mesmo novembro e Lisboa e Porto possam, de alguma forma, ter uma boa fase nesse setembro, outubro e novembro. Por outro lado, para Lisboa e Porto é muito importante o mercado brasileiro e sobre isso temos as maiores dúvidas e as maiores preocupações, porque a Comissão Europeia não só aceita que venham a Portugal pessoas vacinadas, mas com vacinas que estejam aprovadas pela Comissão Europeia, o que é natural. E no Brasil, a Sputnik e a vacina chinesa, que eu agora não recordo o nome, foi muito utilizada e, portanto, vai haver bastantes dificuldades dos brasileiros virem a visitar Portugal proximamente. Mas, enfim, é nestas circunstâncias que perspectivamos 2001, que certamente será melhor do que 2020, é evidente, não é difícil, mas que rondará uma quebra de 40% relativamente a 2019. E se 2019 a ocupação média em Portugal foi de 70%, isto quer dizer que teremos uma ocupação média em 2020 de 40%. Já para 2022 perspectivamos que a quebra, perspectivamos nós e não só, ainda agora recebi aqui a informação da Oxford Economics que prevê uma queda de 20% e, portanto, teremos uma ocupação média de 60%. Portanto, já em 2022, com um ano francamente positivo, com uma ocupação de 40% este ano, aquilo que é expectável é de que não vamos perder dinheiro. Portanto, os hotéis que tiverem, de facto, 40% de ocupação não perderão dinheiro na exploração. Vão ficar, não têm condições, como nós temos vindo a salientar, não têm condições para amortizar a dívida que vem de antes de Covid, as dívidas de longo prazo. Enfim, há muitos hotéis que foram construídos nos últimos 10 anos e que têm ainda um peso de endividamento bastante grande. E, portanto, temos certamente bons, quer dizer, teremos resultados positivos na exploração, mas insuficientes para fazermos face a essa situação, a esses compromissos, mas que depois veremos aqui na segunda parte, como o plano do Governo já nos permite isso. Desafios e incógnitas para a hotelaria, aqui o slide seguinte, depois naturalmente os vouchers, agora depois também no programa vamos ver que o tal IVA voucher, os custos da operação Covid, sabemos o que é que têm sido bastante elevados, o reembolso de apoios e empréstimos, já temos aqui no plano do Governo respostas para esta situação, o aumento das reservas reembolsáveis, hoje no mercado não conseguimos ter reservas que não sejam reembolsáveis ou sejam alteradas,
e a redução dos recursos humanos que foi feita, como o José Santos há pouco disse, portanto, com uma redução de cerca de 100 mil pessoas profissionais na atividade turística. É importante a retoma da atividade aérea, mas aquilo que nós temos vindo a perceber é de que, à medida que vai havendo condições à atividade aérea, condições e condicionamentos sanitários vão sendo resolvidos, ultrapassados, e o mais importante de todos é aquele que se vai traduzir no certificado Covid, ou o certificado Covid da Europa vai ser muito, muito importante. Eu, a título de curiosidade, falei nisso à nossa senhora Secretária de Estado há 5 meses. Há 5 meses ela disse-me assim, sabe, temos muitas dificuldades em que a Comissária Europeia dos Transportes aceite isso, porque isso cria uma, digamos, como que um favorecimento àqueles que não foram atingidos pelo Covid ou que tenham vacina. Enfim, felizmente esses problemas de direitos tão complicadamente tratados e analisados pela Europa foram resolvidos porque, de facto, estamos numa situação excepcional e, portanto, devemos considerar uma situação nacional para que cerca de 10% que foram atingidos com o Covid não prejudiquem os outros 90% que não forem, não é? E parece-me que a situação, enfim, parece-me não, já foi aprovado, agora na presidência de Portugal da Comissão Europeia e durante o mês de junho estará em aplicação. O ritmo de vacinação temos tido sempre, felizmente, boas notícias e agora uma adequação ao atraso que havia na vacinação do Algarve, de Lisboa e do Porto, por força, em especial, da idade dessas pessoas que são habitantes dessas regiões, porque seguiu-se bem o critério da idade e, portanto, houve regiões que ficaram mais para trás, quem ficou mais vacinado, digamos, que sabemos que é o Alentejo, porque tem pessoas com mais idade. Os certificados de vacinação já falei, as medidas europeias já falei de algumas, o turismo de negócios mais é o grande, digamos, é a área mais afetada por toda esta situação, pelo menos durante este ano, e algumas situações não voltarão a realizar-se. E, portanto, e depois no meio disto, a procura tenderá a ir, tem procurado, tem-se encaminhado para zonas de menos aglomeração, nomeadamente zonas do interior. Dulcinea com certeza que vai nos falar também dessa tendência, mas sabemos que hotéis que estão no interior e que são até muitas vezes mais pequenos, são os preferidos e têm tido, em alguns casos, têm tido melhores ocupações do que tinham antes de Covid. Bom, depois o nosso plano SOS hotelaria, porque de facto foi feito numa altura em que não estávamos a ser ouvidos pelo Governo. Temos aqui 3 vetores, propostas de curto prazo, propostas adicionais e medidas de apoio e estímulo à retoma. Podemos olhar no slide seguinte, que eles cá estão, e depois ver no concreto, no slide seguinte, as propostas de curto prazo. Desde logo, até a CEO em que nós reclamávamos a isenção total para todos os trabalhadores em layoff, com quem tivesse queda de faturação superior a 75%, só conseguimos que as médias e as grandes empresas tivessem uma redução de 50%, enquanto as pequenas têm a redução de 100%. Continuamos a não estar de acordo com essa forma de atuação. Foi o que foi possível, conseguimos 50% de redução. A maior parte das empresas hoteleiras, não o turismo, mas as hoteleiras são normalmente médias ou grandes. No turismo, em geral, há muitas pequenas empresas e, portanto, essas conseguiram um apoio a 100%. E isso foi uma medida muito importante porque aliviou, digamos, aqui o stress com que se andava sempre para conseguir o apoio de tesouraria para pagar os ordenados, para não despedir pessoal, e andávamos sempre aqui num equilíbrio difícil e foi de facto um apoio, enfim, é semelhante àquilo que acontece
Europa fora, não é? Depois temos a suspensão de incidência do IVA sobre as dormidas durante o ano, coisa que não nos foi concedida. Tem aqui uma situação de... Temos depois no programa do governo, já vamos falar, o tal IVA voucher que vem aqui, de alguma forma, compensar isto. E depois pedimos linhas de crédito específicas para a hotelaria, com carências de 3 anos, reembolsos a 15 anos, e alterar, alargar ou alterar as condições das linhas em vigor e outros créditos bancários. Vamos ver que nas medidas do governo, do plano do governo de revitalização do turismo, de alguma forma estão contempladas. O prolongamento do apoio à retoma progressiva nos modos em vigor até 30 de junho de 2022. Continuamos a pedir isso. Elas estão, por força de que se prevê que a economia em geral, até setembro, depois de setembro, retome a sua, digamos, a sua atividade normal. Nós sabemos que, não digo que é depois de setembro, mas é depois de novembro, sabemos que a época baixa da hotelaria está aí, do turismo está aí, e, portanto, nós, desde já, chamamos a atenção de que o apoio à retoma progressiva não pode ficar em setembro para o turismo. Depois pedimos desconto de rendas e taxas nominais. Bom, foram feitas algumas coisas, não diretamente pelo governo, mas até a APL considerou situações dessas. As câmaras municipais isentaram de rendas restauração e quando houve hotéis, mas que normalmente há menos. Enfim, foi de alguma forma contemplado. O diferimento dos prejuízos alargar para 10 anos, isto não foi considerado, é uma área muito querida das finanças e, portanto, sabemos que as finanças é uma porta que dificilmente se reabre, não é? E depois temos aqui introduzir créditos fiscais para investimentos relacionados. Como sabemos, os investimentos que são feitos nas instalações não reduzem na totalidade o IRC, e isso seria uma forma de incentivar, digamos, a melhoria das instalações. Depois, a isenção de taxas e impostos municipais durante o ano. Nós tentámos, em vários distritos, mas sem sucesso. A situação do IMI é, digamos, um grande cash cow para as câmaras e não foi possível. No slide seguinte temos aqui mais uma série de apoios: a dedução do IVA nas despesas com turismo e lazer em 2021-22. O IVA voucher não é exatamente isto, mas é praticamente igual àquilo que foi anunciado e que estará em prática, será anunciado e concretizado a partir de 1 de junho, até o final do ano. Apoios para as empresas de turismo que se deslocam em feiras, está no programa agora de revitalização do governo. Programa de testes rápidos gratuitos em todos os aeroportos nacionais, portos e estações de comboio não foi feito, mas em casos como agora de Lisboa avançou, porque ele estava só em execução para aqueles que eram moradores de Lisboa, mas agora foi estendido a todos aqueles que trabalham em Lisboa, e em boa hora, porque temos que encontrar quem é que está de facto a ter portanto, o vírus e que o possa transmitir, e portanto tem que se interromper essa cadeia. Não é? Com participação direta ao cliente por parte das passagens aéreas para estadias superiores a 7 dias, isto não foi obtido. Campanhas em unidades de alojamento com oferta de uma noite para estadias iguais ou superiores a 3 dias, também não foi obtido. No entanto, Fátima, por exemplo, tem um apoio de 20, 30 ou 40 euros para cada noite em hotéis de 3, 4 ou 5 estrelas, apoio da Câmara Municipal de Orem. Entradas gratuitas em museus e outras atrações durante 2 anos, também não tivemos resposta positiva. E agora a promoção do destino. Enfim, a promoção do destino está aqui com várias sugestões, a maior parte das quais está de facto contemplada nos incentivos que estão plasmados no plano de revitalização do turismo, recentemente aprovado em Conselho de Ministros.
e promoção do destino também lá está, suspensão da taxa de carbono, que é uma coisa que, enfim, que não é possível ser suspensa, já sabemos que não é, a Europa não o quer, portanto, a promoção de grandes eventos que, enfim, em Lisboa vai voltar a vir o Web Summit num formato quase idêntico ao inicial. Estas eram o plano SOS Hotelaria, que, como fui referindo, algumas destas situações foram sendo contempladas ou estão sendo contempladas no plano do governo. Que balanço faz, engenheiro, que balanço faz destas propostas do vosso plano SOS, enfim, tendo por comparação aquilo que o governo agora, enfim, foi, enfim, desenvolvendo ao longo destes últimos meses e agora estará plasmado no plano de reativação do turismo? Por aquilo que eu fui comentando e por que vemos, e depois podemos ver se fizermos essa aproximação ao plano do governo, se quisermos quantificar, digamos que 60% a 70% das nossas sugestões foram contempladas. Podem não ser contempladas digamos, de uma forma tão expressiva quanto isso, mas, de facto, foram contempladas e poderemos depois comentar. Podemos falar, exato, daqui a pouco, um pouco mais aprofundado. Como? Eu agora gostava de ouvir a Dulcineia. Quer dizer, este turista Covid ou este turista pós-Covid é muito um turista do interior, enfim, é mais um turista do interior, um turista outdoor, do que um turista de grande cidade ou um turista urbano. Eu perguntava à Dulcineia, enfim, como é que este turista Covid encontrou o interior, se encontrou o interior de Portugal preparado para, enfim, com a sua oferta requalificada, reposicionada, como é que este turista encontrou o interior para poder organizar as suas férias, as suas experiências de visitação, e também um pouco associado a esta pergunta, se os 750 projetos, candidaturas aprovadas nos últimos 3 anos no âmbito do programa Valorizar, de facto foi um programa destinado à melhoria do turismo no interior, estamos a falar em praticamente 100 milhões de euros de investimento a fundo perdido, se na sua percepção também esses efeitos na reestruturação da oferta do interior são já visíveis. E estes novos turistas, ou estes turistas que vão cada vez mais para o interior, sentem já esses benefícios na sua experiência turística diária. Ora bem, antes de mais, muito obrigada, José Santos, Engenheiro Raul Martins, e cumprimentar todos os que nos estão hoje também a acompanhar neste webinar. O tema, como sabem, é-me querido, também é uma honra, e tenho que dizer, que integrar essa subsecção do Conselho Estratégico Nacional do Turismo, e felicito em concreto o José Santos por esta dinâmica que veio aportar ao Conselho Estratégico Nacional, fazendo este fincapé para trabalharmos um pouco da área do turismo. Falar do interior é falar também de agora de um território que eu diria que é o trunfo do país, se assim quisermos entender da perspectiva dos mercados turísticos, desta indústria do turismo. O turista está cada vez mais exigente em relação às questões da segurança, às questões de confiança nas regiões, nas instituições, e nós entendemos que aqui neste território que tantas vezes é abandonado, e permitam-me, isto não é queixume, é uma constatação, nós sentimos que a questão da coesão territorial e um olhar mais atento para os territórios do interior tem sido um pouco um desleixo por parte dos sucessivos governos. E agora, portanto, quando o turista, e por via de uma pandemia que veio alterar e inquietar o mundo, e veio alterar também as tendências do consumo do mercado turístico, nós vemos que o interior reúne aqui uma série de condições que favorecem a fruição turística, a tranquilidade, o sossego e a questão da segurança, pelo facto de não sermos um destino massificado.
Então, nesse sentido, e olhando também para aquilo que é o plano de reativação do turismo, acredito vivamente, sinceramente, eu tenho muita fé que este plano que se venha a repercutir em resultados, não diria tão imediatos, porque também ainda não sabemos, só tivemos a aprovação, a apresentação do plano. Em relação àquilo que foi o investimento dos programas específicos de valorizar, a valorização turística do interior, houve efetivamente, eu tenho conhecimento, eu própria também, como coordenadora da Associação de Desenvolvimento Regional dos Territórios do COA, tive essencialmente um projeto aprovado no âmbito da valorização turística do interior, e creio que foi um mecanismo importante, muito importante. Em termos de resultados, ao nível de resultados, a pandemia também nos tramou um pouco, e desculpem-me a expressão, e falar assim, porque interrompeu e teve que interromper trabalhos, tivemos que reconfigurar o projeto, porque na altura que nós apresentámos candidaturas, nós e os demais promotores apresentaram as candidaturas, não vislumbrávamos a hipótese desta crise pandémica. Então teve que ser transfigurado todo o processo que estava candidatado, mantendo, no meu caso, mantendo a essência do projeto em si, mas houve este ato de tempo, este interregno, que ainda não nos permite vislumbrar resultados, mas que estamos muito empenhados e que acreditamos fortemente que este potencial turístico do interior também vai ser revitalizado por essa via. Há aqui uma aposta na criatividade, na inovação, e acho que só assim é que vamos lá, inovando, criando produto, e isso exige, portanto, se há procura neste momento para estes destinos do interior, então do ponto de vista da oferta também tem que haver uma responsabilidade acrescida para satisfazer os anseios, as pretensões dos turistas e para responder naquilo que é a competitividade nacional do nosso país. Nós também queremos contribuir ativamente para esta competitividade turística do país e queremos afirmar-nos como um destino que tem um potencial enorme, que tem fatores diferenciadores, que tem efetivamente ser uma aposta também de política nacional. Existe política nacional neste sentido. Estas associações, como aquela que coordena e como tantas outras que existem no país e fundamentalmente no interior, enfim, que se convencionou chamar, já numa linguagem quase que institucional de política pública, redes colaborativas ou redes de oferta, sentiu que nesta fase de pandemia, de sucessivos lockdowns e desconfinamentos, sentiu que estas redes colaborativas têm um papel mais importante ainda na agregação das vontades dos empresários e no apoio aos empresários? José Santos, eu tinha uma visão até há bem pouco tempo que a pandemia mudou o ser humano e que mudaria o ser humano para melhor, e que o nosso país, que por norma somos um país e temos sido um país muito individualista, e a história dita-nos que temos sido muito individualistas e não temos sabido cooperar, e eu vislumbrava por via da pandemia, e ainda vejo, ainda tenho algumas notas de esperança a esse nível, a questão das redes colaborativas funcionarem bem. O entendimento de uma vez por todas de que colaborar ou cooperar, portanto estas sinergias, criar sinergias para a cooperação são fundamentais para consolidar estratégias e para afirmar o território. Mas o que é certo é que eu acho que ainda há trabalho por fazer, ainda há um entendimento por ser assimilado em relação a estas redes colaborativas, que são fundamentais, e esse entendimento tem de vir à tona de uma vez por todas, porque eu diria é agora ou nunca, mas em muitas questões nós dizemos é agora ou nunca, a causa do interior é agora ou nunca, mas é um facto. Aliás, perspectivar a retoma do setor, se nós queremos perspectivar esta retoma da indústria do turismo, eu creio, mas acredito mesmo convictamente que só podemos mesmo através do eficiente funcionamento de redes de parceiros e da cooperação nacional. E sentirmos que Portugal é a marca, essa é a marca que compreende depois uma série de submarcas territoriais, eu represento e orgulhosamente represento uma delas, que é o COA, os territórios do COA, mas que todos temos de estar alinhados, e todos os agentes, público e privado, temos de estar alinhados para que essa retoma seja rápida, seja estratégica e sustentável. No ano passado, deixe-me só recordar que no ano passado o Comissário Europeu, com a pasta do mercado interno, Thierry Breton, ele referia e dava viva voz num discurso em que tinha que se definir de uma vez por todas o futuro do turismo. O futuro do turismo da Europa tinha que ser definido. Isto foi no ano passado.
E entretanto ele realçava também que tinha que ser aproveitadas as oportunidades dos planos de recuperação para se investir num turismo mais verde, mais digital, mais resiliente. Depois também aportava mais no seu discurso e falava de um plano para um ecossistema europeu sustentável. Bem, nós temos esse plano europeu, portanto existe esse intento para um roteiro mundial para o ecossistema europeu sustentável, inovador e resiliente. Temos agora este plano de reativação do turismo. Efetivamente existe esta estratégia, mas agora temos que operacionalizar, temos que pôr em prática, temos que estimular os agentes, os públicos e privados, então a cooperar. E só existe ecossistema se existir e se houver um envolvimento dos agentes e dessas dinâmicas de cooperação. Esse é o entendimento, porque os planos existem, existe esta estratégia e não temos que os criticar, porque muitos deles estão bem feitos e têm ações que serão muito pertinentes para o território, outras podem ser mais questionáveis em relação àquilo que é a distribuição equitativa e mais harmoniosa daquilo que vai ser o bolo deste plano em todo o que é o território nacional. Mas as redes colaborativas, é esse o entendimento. O bem comum é nós promovermos o Portugal como destino e depois essas submarcas que têm todas a ganhar. E esse entendimento também que os destinos massificados, excessivamente aglomerados de pessoas, hoje em dia, quer dizer, as pessoas querem fugir desses destinos, então temos que distribuir de uma forma mais harmoniosa os turistas e os visitantes no nosso território nacional. E isso só se faz se olharmos para o interior de uma forma renovada, que até agora não foi encarada dessa forma. Muito bem. Obrigado, Luciana. Eu aproveitava só para, dirigindo-me aos nossos ouvintes, que podem depois colocar questões através do Facebook. Eu estou aqui a olhar também para a dinâmica da página, portanto, se quiserem fazer alguma pergunta aos nossos convidados, pergunta, tecerem um comentário, por favor, sintam-se totalmente confortáveis para isso. Eu depois partilharei com os nossos oradores as questões que entenderem colocar, que a ideia era, enfim, nos últimos 10, 15 minutos da nossa conversa, podemos também criar aqui alguma interação com o público. Dirigindo-me novamente ao engenheiro Raul Martins, de facto, pronto, nós tivemos aqui 3 meses bastante difíceis, primeiro trimestre ou quase quadrimestre, enfim, com uma quebra. De facto, o período homólogo foi melhor, porque ainda tivemos 2 meses e meio de turismo normal, portanto tivemos aqui uma quebra muito significativa. Penso que sentíamos todos algum cansaço por parte dos empresários, algum pessimismo. Felizmente que a partir de meados de abril, com esta notícia do certificado Covid, no entanto, ainda tem que ser operacionalizado e ainda algumas questões estão a ser ajustadas, obviamente com a questão da entrada de Portugal na lista verde dos britânicos, com a aceleração do plano de vacinação. Eu percebi ainda há pouco que o engenheiro Raul Martins está agora um pouco mais otimista, porque em meados de abril falava uma taxa de ocupação estimada deste ano de 35%, já falou em 40%, portanto as coisas estão a melhorar gradualmente. Neste período também a CTP e a AHP fundamentalmente insistiram bastante com o Governo para que o plano de recuperação e resiliência, a famosa bazuca, pudesse, exemplo aliás do que, por exemplo, o plano de transformação do Governo espanhol acautelou, que o nosso plano, o nosso PRR, pudesse dar um destaque significativo ao turismo como um setor fundamental da nossa economia. A posição do Governo foi, de facto, dizendo, bom, o turismo não precisa de reformas estruturais, que é discutível e, portanto, não vamos enquadrar o turismo no PRR. Depois o Governo evoluiu numa lógica de pôr o turismo em várias gavetas, foi até o Ministro do Planeamento que tomou um bocadinho a liderança desse processo, e, portanto, o turismo está ali um pouco esbatido no PRR. O facto é que, enfim, o Governo aparece agora, enfim, o Dr. Paulo Portas chamou uma espécie de mini bazuca ou de bazuca para o turismo. O certo é que temos aqui um plano de reativação do turismo, com uma verba de cerca de 6 mil milhões, 4 mil milhões dirigidos às empresas, muito através das medidas que virão do Banco de Fomento para capitalização e para a renegociação de dívida. São 4 pilares, 30 programas, muito dinheiro, algumas medidas que ainda têm que ser detalhadas, melhor orçamentadas. E eu perguntava ao engenheiro Martins se a AHP, que tanto se bateu nestes últimos meses para que as políticas públicas e o governo dessem um sinal forte que o turismo, aliás, como o Ministro da Economia reconheceu nos últimos dias, tem que ser aqui uma grande alavanca do turismo.
se a HP já tem uma posição clara e fundamentada sobre a real valia deste plano de reativação do turismo. Nós, digamos, de uma forma geral, estamos satisfeitos com o plano. Pensamos que ele vai ao encontro de dar apoio e, de facto, revitalizar o turismo. Falta conhecer os parâmetros, como há pouco dizia, os parâmetros dos apoios. Podemos salientar que no aspecto dos apoios financeiros dos tais 4 mil milhões, cerca de 1.800.000 serão destinados à capitalização das empresas, sendo que, isso foi uma coisa que foi referida numa reunião que tivemos com o Sr. Secretário de Estado, sendo que essa capitalização se fará para as empresas que estavam, digamos, em condições antes do Covid, até haver Covid, elas por si eram viáveis. Não estamos, portanto, naturalmente, não haverá apoio para aquelas empresas que estavam em dificuldade por esta ou por aquela razão, como agora os apoios que têm havido, os vários, desde o programa a apoiar até as linhas de capitalização, não eram disponibilizados para empresas que tinham dívidas para com o Estado, que é desde logo uma primeira condição que temos que respeitar. Depois haverá 1,5 bi, 1.500 milhões de euros para, digamos, para as moratórias, isto é, para fazer com que não seja obrigatório o pagamento dos empréstimos antes de Covid a partir de setembro, e, portanto, nós, em termos de timing, que não está aqui definido propriamente quando é que isso, a partir de quando é que vale, mas está dito que pode ter uma maturidade de 8 anos, mas nós pensamos que antes de 2023 não será possível às empresas disponibilizar verbas, libertar meios para fazer face, portanto, ao endividamento de longo prazo que vem de trás. 2022 será um ano já positivo, mas teremos que fazer, digamos, os compromissos, teremos que satisfazer compromissos com os planos de tesouraria Covid, que entretanto começam-se a vencer, e também com fornecedores que ficaram alguns ainda para trás, porque não foi possível pagar. E depois haverá mais 500 milhões de euros para apoio de tesouraria. Agora está em curso uma linha de tesouraria de 400 milhões, que está a ser, digamos, de uma forma geral, a ser procurada pelo turismo e pela hotelaria em especial, e que permitirá, digamos, no fundo, fazer face aos custos fixos que há para além dos ordenados. Os custos fixos têm que ver com os seguros. Nós não podemos deixar de pagar o seguro sob pena de nos arriscarmos a ter um acidente nos hotéis. Não podemos, as taxas e taxinhas da água e da eletricidade vêm na mesma, mesmo que não se consuma água e eletricidade, etc. Há todo um conjunto de custos fixos que essa tesouraria fará para essa tesouraria que fará falta. Um comentário, pronto, depois há a sustentabilidade ambiental, há toda uma série de linhas, de pilares de atuação para apoiar as empresas, fomentar a segurança, gerar negócio, construir o futuro. Haverá incentivos, outra vez, naturalmente, às companhias aéreas, etc. Mas há um aspecto que eu queria frisar, enfim, as perspectivas do governo para 2021 são demasiado otimistas, a nosso ver, porque chegam a 50% da faturação de 2019. Nós pensamos que, se tivermos 40%, já será mais correto. E em 2022 temos aqui a perspectiva do governo também de haver uma faturação, ou seja, receitas, não é? De ordem de 14 mil milhões contra os 18 mil milhões de 2019, quer dizer que seriam 80% daquilo que faturámos em 2019. Não acreditamos, temos os nossos dados, as nossas informações, e as informações internacionais que aparecem sobre a Europa também não chegam tão longe. Parece-nos que é otimista. Mas, pior do que isso, é de que este plano, que é, digamos, um acerto ou
correção ao plano que havia 2017-2027, chega a receitas em 2027 de qualquer coisa como 27 mil milhões de euros. Ora bem, se nós em 2019, por força do aeroporto de Lisboa estar saturado, chegarmos a 18 mil milhões, como é que nós vamos chegar a 27 mil milhões em 2027? Só com um novo aeroporto em Lisboa, com mais um aeroporto em Lisboa. Aliás, se o EGM permite, esta nova estimativa do Governo até corrige ligeiramente acima a própria previsão da estratégia de 2017, que era ligeiramente mais conservadora, apontava para 26,6%. Exatamente. Não é? Agora, no meio disto, nós, seja ela qual for a solução do aeroporto, eu aproveito aqui para dizer que a Associação de Hotelaria nada tem contra o facto do aeroporto ser no Montijo ou ser em Alcochete, mas tem contra uma coisa, é que se o aeroporto que possa ser construído em Alcochete anular a Portela, isso é um grave inconveniente para o turismo da cidade de Lisboa. Que o hub possa estar em Alcochete ou possa estar no Montijo, pensamos que é a solução mais correta, é que o hub esteja fora da proximidade da cidade de Lisboa, por todas as razões e mais uma, porque são os grandes aviões que trazem também mais ruído e mais poluição. E, portanto, a solução, quando se fala em Alcochete, só se fala em Alcochete. Agora, quando se fala em Montijo, já se fala no Montijo como uma alternativa à Portela, mas também já se fala no Montijo como um hub, e essa é a solução que nós entendemos que é correta, é que a Portela deve continuar a existir para as deslocações ponto a ponto, um pouco à semelhança do que acontece com a França, que temos Charles de Gaulle para o hub e depois temos basicamente Orly para as deslocações ponto a ponto. Portanto, há aqui um pressuposto que não foi valorizado ou não foi considerado e, portanto, nós sabemos que o PSD tem, sobre isso também, tem tido uma postura que penso que agora estará no sentido de que possa ser alterada a lei que permite que uma Câmara Municipal de Lisboa não, uma Câmara Municipal possa anular ou votar uma questão de interesse nacional. Eu sei porque, enfim, numa reunião que tivemos com o Dr. Rui Rio, foi-nos dito que se houver a avaliação estratégica global ou das três soluções, o PSD estará disponível para alterar essa lei e, portanto, aí teremos caminho para ter uma das três soluções que estão em cima da mesa. Esta é uma preocupação que naturalmente nós temos, porque o aeroporto, seja ele qual for, não demorará. Agora teremos um ano para fazer a avaliação estratégica ambiental e depois teremos 2 ou 3 anos para construir. São 4, estamos em 2026. E se o EGM permitisse, eu juntava, antes de passar novamente à Dulcinea, juntava uma outra preocupação, para ouvir a sua opinião, que é a preocupação da TAP, não é? Nomeadamente a questão das rotas de longa distância, não só com os Estados Unidos, o Canadá e o Brasil, mas fundamentalmente esses mercados têm sido muito importantes até na questão da redução da sazonalidade. Não é? Como é que a HP vê a questão da TAP? Nós achamos que a TAP deve existir. Os erros que foram cometidos antes foram de vária índole, foram uns mais antigos, outros mais recentes, foram erros vários que agora, somados, saem caros. Mas, naturalmente, que as pessoas não podem esquecer que a pandemia que foi quem pesou mais, de facto, na situação dos prejuízos da TAP, e às vezes as pessoas querem se esquecer disso e não podemos esquecer. Portanto, temos que olhar para a TAP com um renascimento de uma empresa que tem que trabalhar na base zero. E trabalhar, enfim, daquilo que eu conheço do plano, foi basicamente numa base zero que se fez tudo para, digamos, a base zero com as necessidades. Estamos agora aqui com alguns problemas. Da sua dimensão, digamos, nacional europeia. Portanto,
pensamos que aquilo que tem sido definido para a TAP está bem, pese embora que há, por vezes, nos tocam, passámos a fazer voos para Cancún, que é para, no fundo, exportarmos turismo, é para a balança de pagamentos do turismo no sentido negativo. Portanto, negativo no sentido de que estamos a importar ou estamos a despender valores para ir para Cancún. Enfim, é um pequeno detalhe daquilo que esperamos que seja a aproximação da TAP aos interesses do turismo nacional e de fazer. O engenheiro está agora a chegar-nos com alguma dificuldade. Para aqueles que mais querem visitar. Está-me a ouvir? Estamos nos últimos minutos, no último minuto estamos a ouvir com alguma dificuldade, não está a chegar em perfeitas condições. Mas agora penso que melhorou. Agora está bem. Mas no essencial não prejudicou a mensagem. Penso que compreendemos perfeitamente o que o engenheiro estava a dizer. Okay. Muito bem. Eu tinha aqui algumas questões que vão sendo colocadas na transmissão live Facebook, e eu aproveitava aqui uma questão dirigida à Dulcinea, em que aqui um dos participantes no webinar perguntava se o território do COA consegue responder com alojamento à procura. E eu acho a questão curiosa, porque isso precisamente está a acontecer também noutras regiões do interior, como no caso do Alentejo, é que nós temos vezes famílias com 10, 12 pessoas a procurarem, junto de pequenas unidades de turismo rural, acomodação, especialmente para os meses de julho e agosto, e muito para o mês de agosto, e as unidades, pela sua tipologia, pela sua dimensão, não conseguem responder, e põe-se a questão, enfim, se esses turistas, de facto, acabam depois por ser, enfim, encaminhados para os centros urbanos, nomeadamente para as sedes de concelho das pequenas e das cidades maiores. O território do COA tem acomodação suficiente para receber este acréscimo de procura? Bem, bom seria que o território, todos estes territórios do interior, essencialmente os do COA, enchessem por via deste excesso de procura. Existe alojamento. Estou certa que, e oxalá, a procura seja cada vez mais, e que haja a necessidade, que venha a haver essa necessidade de haver mais alojamento. É certo, e compreendo aquilo que me estava a dizer em relação ao Alentejo, aqui se calhar até se sente de forma mais intensa, que nós temos alguns concelhos que não têm unidades de alojamento, por exemplo, mas também não é aquilo que se pretende agora. Imaginem, se nós outrora quiséssemos receber ou acolher um autocarro com uma excursão, não poderiam pernoitar todos na mesma unidade de alojamento, que não temos essas condições. Mas esse é o fator diferenciador, e eu acho que é por aí que queremos ir. E respondendo à questão, portanto, se existe alojamento, existe alojamento com muita qualidade, existem infraestruturas de suporte à atividade turística que também estão em perfeitas condições de serem fruídas pelos turistas e visitantes. Portanto, o interior tem que ser um destino, e acho que nada como visitarem para ver isso. Depois, aquela tendência que agora existe, é que nós também já temos sentido alguma, das pessoas quererem reservar espaços para a família e para estarem de uma forma mais isolada. Nós temos a sentir que há reservas para famílias, para virem, para estar em casas com piscina no meio rural, existe isso também. Mas eu queria falar também um pouco daquilo que são, e acho que vou conseguir explicar melhor, se falarmos um pouco deste plano de reativação. Sim, eu ia também pedir um comentário global, e nesse comentário global pedir à Dulcinea sobre o valorizar 2.0, enfim, que não se sabe muito, sabe-se, enfim, que vai haver um valorizar 2.0, que é aquilo que está no documento de 19 páginas que foi apresentado pelo Governo há cerca de semana e meia. Também, para além do comentário global que podia a Dulcinea, qual é a sua expectativa que esta segunda encarnação do programa para o interior possa trazer? Que novidades em termos de tipologias de investimento, de medidas e de melhores condições de financiamento este programa pode também trazer para o interior? Olha, se por exemplo as especificidades dos destinos do interior se encontram salvaguardadas por via deste plano,
Claramente que a minha resposta é que estas especificidades dos destinos do interior só se encontram salvaguardadas desde que haja investimento de suporte às mesmas. Mas há aqui questões mais delicadas, porque falámos, por exemplo, da conectividade digital, quando não temos o território nacional com cobertura total de rede, desculpem a expressão, a tirar areia para os nossos olhos. E depois também não podemos esquecer os custos de contexto, não podemos esquecer, e nós nunca podemos esquecer, a questão das portagens, e mesmo já a questão das portagens com o regime de descontos. Tem sido estes custos de contexto, têm sido penalizadores quanto ao estímulo do mercado interno, quanto àquele estímulo ao turismo doméstico, que agora é o que nós queremos conquistar e que temos vindo a querer conquistar. Porquê? Porque temos estas dificuldades, a pandemia tem-nos atraiçoado e tem atraiçoado todos nessas perspectivas das viagens. Depois, olhando em concreto para estas medidas programáticas que existem, só deixo aqui a minha esperança de que estes mecanismos de acesso ao financiamento por parte das empresas do setor também sejam ágeis, sejam desburocratizados, mas também espero que sejam muito exigentes ao nível do acompanhamento de quem se candidata e de quem é beneficiário depois do apoio. E ainda desejo mais que sejam mecanismos que não afastem, por exemplo, a participação das microempresas familiares e cujos indicadores, muitas vezes os indicadores que existem nos avisos de concurso, também deixam de notar algumas medidas que sejam desajustadas a estas realidades. E a expressão das empresas no interior é mais esta, das microempresas e de base familiar, portanto tem que haver também esta preocupação. Depois, em relação àquilo que são as metas propriamente ditas, as metas já orientadas para 2027, desculpem-me, mas eu tenho que encontrar aqui, então, em duas metas, que uma delas é a redução do índice de sazonalidade, que está previsto de 36,3% para 33,5%, e também a outra meta, que é a do entendimento de mais de 90% da população residente considerar positivo o impacto do turismo no seu território. Eu atrevo mesmo a dizer que para conseguirmos alcançar estas metas, o país vai estar dependente do interior de Portugal. Reparem que para nós tentarmos colmatar estes efeitos da sazonalidade, nós temos que garantir uma oferta a nível nacional, uma oferta diversificada e que essa oferta também seja distribuída de forma homogénea, nós possamos distribuir, ganhar aqui ou procurar mecanismos de distribuirmos os turistas e visitantes de forma mais harmonizada por todo o território nacional. Portanto, o Portugal vai precisar do interior a esse nível. E depois, nós não queremos ser um destino massificado, o interior não quer ser um destino massificado. Aliás, eu na minha associação, até porque há depois projetos parceiros nossos que defendem o Coa Selvagem, nem é esse o nosso propósito. Nós procuramos o turista responsável, o turista que vem à procura de experiências diferentes e vem mesmo... vou fazer aqui alusão à minha associação, vem procurar uma região que inspira. É esta emoção, este apelo que vai ter que sentir. Depois, em relação àquilo que é o impacto positivo, o entendimento desse impacto positivo do turismo no seu território, nós sabemos que os destinos mais massificados até então, Lisboa, Porto, Algarve, as comunidades locais nem sempre veem com bons olhos este fenómeno do overtourismo, portanto tem que haver aqui uma reversão destas tendências, então temos que distribuir o tal turista. Em relação às especificidades do nosso interior, e já tinha falado delas, mas há aqui um fator crítico de sucesso em relação àquilo que será depois a operacionalização rápida do plano, que é a questão da procura. Existe procura, e aqui no interior, olha, ainda ontem estive numa reunião com uma agência do território que trabalha ao mercado internacional e diz que já sente algumas mensagens de alento, essencialmente com reservas de turistas internacionais para o verão. Portanto, já sente e diz que a procura tem sido, portanto, esse responsável dessa agência até me diz que a procura está aos níveis, e até está, em alguns turistas do mercado europeu, a superar 2019. A procura do interior. Portanto, há algumas notas de alento com interesse destes turistas estrangeiros em visitar o território, também já há alguns indicadores de recuperação do mercado internacional mais rápidos daquilo que era expectável, mas depois do ponto de vista da oferta, e acho que aí já vamos entrar na resposta em relação ao alojamento.
é que nós também temos, não podemos só imputar culpas, seja às orientações do governo, à ausência muitas vezes de medidas de outra dinâmica e um impulso para o interior, mas temos que responsabilizar e temos que olhar para a economia nacional e para a economia do interior numa perspectiva de a oferta ser qualificada e ser inovadora. E eu insisto que muito neste potencial turístico do interior do país, mas quero sublinhar que eu adoro o meu país. Eu sou portuguesa, adoro ser portuguesa, adoro o mar, adoro as praias de Portugal, portanto só quero é que reparem que se houver um olhar renovado para estes territórios ditos de baixa densidade, mas que são de elevado potencial, que também é isso, e aqui o Partido Social Democrata sempre fez ênfase aos territórios de baixa densidade, mas de elevado potencial, é também essa forma de nos solidarizarmos com a pressão demográfica do litoral, porque afinal nós temos um problema, e é um problema que é muito grave no nosso país, e temos de tomar medidas urgentes, é este problema da demografia, e se estas medidas plasmadas neste documento, agora de reativação do turismo, no cômputo dessas medidas houver algum investimento para reverter o abandono do interior, numa perspectiva de valorizar estes territórios, de atrair pessoas, de criar aqui algumas infraestruturas ou outras e renovadas infraestruturas de suporte à atividade turística, então tanto melhor. Eu compreendo que as perdas em relação àquilo que é o setor, Lisboa e o Porto, que tenham sido muito mais expressivas. Aliás, o investimento também sempre foi feito nesse sentido. Mas a pandemia, temos que entender, veio exigir distanciamento físico, veio exigir limites à ocupação, e por esse motivo é que eu entendo que o interior, face às atuais circunstâncias, é o trunfo turístico de Portugal. Se encontrarem mecanismos de atração e distribuição dos turistas e dos visitantes pelo país, de norte a sul e do litoral do interior, do continente às ilhas, esta distribuição, nós vamos certamente transformar o nosso país num destino seguro e vamos granjear a confiança do turista e do visitante, e é isto que nós queremos. Eu falo do interior, mas estou na perspectiva nacional e da marca nacional, e nós temos que garantir que o nosso país, e tem estado a ser feito esse trabalho, e bem feito, a questão da vacinação dos profissionais de turismo, uma das propostas que, por certo, a subsecção do turismo do Conselho Estratégico Nacional adiantou e apresentou publicamente, naquilo que é o conjunto das 15 medidas que apresentou, foi, pelos vistos, bem acolhida pelo Governo. Portanto, é uma boa nota de que até aqui se parece que há alguma rede colaborativa, alguma mensagem de alento à cooperação e que foi entendida este prestimoso contributo do PSD a esse nível. Mas é muito importante, e voltando a esta causa nacional e também, não menos importante, à do interior, é apostarmos na comunicação desta forma de marca nacional, de distribuição mais diversificada e harmoniosa do turista e da oferta turística também. E com base neste horizonte de perspectivas, eu acho que nós, no interior, temos uma capacidade de resposta, e essa capacidade de resposta está assente e alicerçada naquilo que vai ser a autenticidade, o sossego, a tranquilidade, que é aquilo que as pessoas agora têm procurado. As pessoas que estão nos meios mais urbanos e citadinos querem fugir muito das suas rotinas diárias, procuram esse sossego, essa tranquilidade. O turista procura experiências diferentes, sensoriais, procura um serviço mais personalizado, mais atento e não massificado. E eu creio que aí temos capacidade de resposta, e oxalá venhamos a ter mais ainda, porque já sabemos que a procura vai promovendo e vai estimulando a oferta, isso é a economia que o diz. Portanto, oxalá que venhamos a ter ainda mais condições e que a resposta seja sempre assente naquilo que é uma oferta qualificada, inovadora, criativa. Eu acho que isso é muito importante. Temos aqui mais uma questão colocada pela Patrícia Araújo, do CEN Turismo, meus cumprimentos para a Patrícia. Enfim, são neste momento 19h47, penso que certamente o Pedro Machado não se vai juntar a nós, de modo que aquilo que vos iria propor era pedir primeiro à Dulcinea e depois ao engenheiro Raul Martins a resposta a esta questão, para depois fazermos uma conclusão e terminarmos este webinar. A questão, primeiro, Dulcinea, é, enfim, quais são os principais fatores de risco relativos à implementação deste plano de reativação que o Governo apresentou, ou, se quisermos de outra forma, quais são os fatores críticos de sucesso do plano. O que é que não pode correr mal para que o plano funcione?
Bem, para já o plano tem de ser implementado e o quanto antes. Portanto, esta velocidade de cruzeiro, eu acho que vai ser um dos fatores críticos. Mas o fator crítico de sucesso está precisamente na procura. Não é? Nós vemos que o nosso país mantém a procura, mantém aquilo que é um posicionamento nas intenções dos turistas estrangeiros em visitarem o nosso país. Portanto, nós só temos que, do ponto de vista da oferta, repensar uma série de coisas. Olha, no interior, eu, por exemplo, posso dizer que há coisas para repensar, como, por exemplo, a atração e a fixação de pessoal qualificado para trabalhar no setor. Eu ainda ontem estive em reunião no âmbito de uma Associação Internacional da Fronteira, da Raia Centro-Ibérica, que foi constituída recentemente, e também com empresários do setor, e a preocupação é que não têm pessoas para trabalhar. Portanto, têm atividade, muitos têm os hotéis, restaurantes, pequenas unidades de alojamento e não têm pessoas para trabalhar. Portanto, emitem vários avisos de emprego e não conseguem captar. Esse problema já existia e agora está, enfim, a passar-se até com algumas nuances, que é os hoteleiros, nomeadamente no Algarve, de repente estão todos ao mesmo tempo à procura de trabalhadores e a recrutar profissionais e, portanto, claramente a procura é inferior à oferta, não é? Portanto, a melhor procura é inferior à oferta e não é possível, não estão a conseguir preencher esses postos de trabalho neste período, não é? É o risco, esse é o risco. Se eu diria, se o fator crítico de sucesso é efetivamente a procura por parte do turista nacional, mercado interno e também do turista internacional, e agora vimos o impulso que houve com a reabertura das fronteiras, portanto estamos a falar de fator crítico de sucesso, mas depois temos a questão do risco, e a questão do risco é de não termos pessoal qualificado a trabalhar ao serviço do turismo. E isso é uma coisa que nos preocupa e temos que aqui tentar procurar alguns mecanismos também que nos ajudem na solução, e aí não sei, eu sinceramente não sei qual será a solução, porque inclusivamente até há câmaras municipais aqui neste território a darem incentivos à fixação de jovens, também a terem um diálogo de proximidade com as universidades e institutos politécnicos, com jovens que estão a formar na área do turismo, para virem para o interior, para estas zonas do interior, a fazer os seus estágios profissionais. Portanto, alguma coisa está a falhar. Não há atratividade destas zonas, mas pelos vistos também não há atratividade do setor para trabalhar, tem que ser repensado, aí tem que ser, mas eu diria que no nosso caso, e daquilo que eu tenho vindo a ouvir, é o fator de risco para conseguirmos dar uma resposta, a resposta desejada, que se entende que é desejada para os turistas e os visitantes. Obrigado. Engenheiro Martins, vamos ter neste plano as ações empresariais lado a lado com o Governo no desenho das medidas, ou as ações empresariais vão voltar a ser surpreendidas por algumas medidas? Eu só queria comentar estas informações da Dulcinea que eu também corroboro, mas queria lembrar que existe um incentivo de deslocação das pessoas para o interior com o valor de um pagamento inicial para se deslocarem, e penso que tem estado a surgir, mas também as câmaras podem fazer muito, de facto, por essa situação. Eu dou o exemplo, Fundão tem hoje, por força de ter criado condições, salvo erro, foi para quase isenção de IMI para as empresas que se deslocassem para lá, tem imensas pessoas a trabalhar no Fundão, muitas delas já no tal teletrabalho, porque hoje em dia nós podemos ter uma empresa de venda online que está sediada no Fundão e que vende produtos dos grandes players de venda direta e que, em alguns casos, até no caso da Farfetch, até é portuguesa. Portanto, há oportunidades e acho que as câmaras têm um papel muito importante para fixar pessoas no interior com vantagens, porque, para todos os efeitos, os custos de alojamento e os custos de alimentação no interior são inferiores. E há um apoio, agora não sei o número, mas sei que já há esse apoio para deslocar profissionais para o interior, que já teve reflexos concretos por todas estas razões de apoio, mas também por mais uma, que as pessoas estão-se a afastar dos grandes centros urbanos por todas estas
estas questões agora da pandemia, mas também não só a seguir. Por outro lado, precisamos de facto manter as empresas de pé, porque se precisarmos de profissionais, com certeza, precisamos de ter as infraestruturas, portanto, dos hotéis, dos restaurantes, das empresas de animação, da organização de eventos, elas precisam de ser alimentadas, digamos, de receitas, e nesta fase intermédia tem que haver ou apoio a fundo perdido, como tem havido, ou apoios de crédito para elas se manterem e, quando o tsunami for embora, haver muitas que fiquem de pé. Portanto, não podemos só olhar para isso. O outro risco que eu já falei é, de facto, que sem um aeroporto novo para Lisboa, não chegaremos aos objetivos que estão traçados até 2027. Muito bem, são 19h53, eu penso que chegamos aqui a um ponto de conclusão do nosso webinar. Penso que falámos sobre os grandes desafios, enfim, do curto prazo, do salvar o verão. Percebemos que há aqui, de facto, uma perspectiva mais otimista em termos de taxas de ocupação, ou pelo menos de reservas que estão a cair. E temos agora aqui duas pontes que vão ser muito importantes para o mercado doméstico, para o mercado nacional, com também a questão do corredor com o Reino Unido, que obviamente está também a ter repercussões noutros mercados. Há aqui alguns desafios que falámos, a questão de recrutamento de trabalhadores nesta fase, de certa forma também alguma habituação, que muitos profissionais já estavam, enfim, sem estarem a trabalhar, a receber alguma compensação, e, portanto, de repente têm que voltar ao trabalho. Enfim, há aqui uma reconstrução do setor turístico que tem que ser operado num curto espaço de tempo. Todas estas coisas não são fáceis para as empresas, não são fáceis para os trabalhadores, não são fáceis para os governos, não são fáceis para as instituições em geral, mas de facto o turismo é um setor estratégico para a economia portuguesa. Já o Porter dizia, não é? Continua a ser. Se calhar a pandemia ainda acentuou mais a importância do turismo para o interior, mas também para os centros urbanos, para Lisboa, para o Algarve, para a Madeira. Vemos também com interesse o facto do Algarve ter um programa específico no este plano de retoma. Cá estaremos aqui neste grupo de turismo e no PSD a fazer uma avaliação crítica, rigorosa e exigente do cumprimento deste programa, quer do ponto de vista das metas. Sobre as metas, é importante também que o Governo, agora, ao apresentar este plano de ação, poderia ter fornecido informação sobre qual é neste momento o nível de concretização das metas da sustentabilidade económica, da sustentabilidade social e da sustentabilidade ambiental. E também não sabemos se o Governo neste momento tem forma de medir esses indicadores, eu suspeito que não tem. E, portanto, isto é muito bom criar os planos, criar as metas, mas depois elas têm que ser monitorizadas. E, portanto, só as metas da sustentabilidade económica, com as receitas e as dormidas, é que estão a ser aferidas. Os mecanismos existem, nomeadamente ao nível do INE, mas é importante também que se crie formas de medir os outros indicadores, para se perceber, de facto, a estratégia, se dá tanta importância à questão da sustentabilidade, está ou não a ser bem sucedida. Continuaremos aqui a trabalhar na equipa de turismo, vamos também dar o nosso contributo ao país, como disse o Joaquim Sarmento no início, produzindo um documento que tentará ser mais ousado em áreas em que o Governo entende que não há necessidade de fazer reformas estruturais. Nós entendemos que há algumas reformas estruturais, nem envolvendo produtivo, nem envolvendo o turismo, na questão das relações laborais, na questão do ambiente de negócios, na questão da competitividade fiscal, que há matérias que podem melhorar ainda o desempenho do turismo. Cá estaremos para esse trabalho. Eu queria mais uma vez agradecer a disponibilidade do engenheiro Raul Martins, foi um grande gosto tê-lo aqui connosco, foi também um enorme gosto ter a Dulcineia, cumprimentar todos os que estão ainda connosco praticamente às 20 horas desta sexta-feira, dar-vos um abraço e desejar-vos um ótimo fim de semana. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado e até breve. E visitem os territórios do CUA. Vamos lá brevemente. Ótimo. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.